Seja bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula do curso de Lógica de Programação. O tema dessa aula é Conceituando a Lógica de Programação e Algoritmos. Eu gosto de ensinar por meio de exemplos, demonstrando formas de fazer que possam ilustrar o conhecimento que você precisa para ter um aproveitamento eficaz e de qualidade. Sobre a lógica de programação, você precisa saber que ela está diretamente ligada a fazer determinada ação que utilize um raciocínio lógico. Vou ilustrar isso com 3 exemplos simples. O primeiro é o seguinte: para fazer o café, preciso esquentar a água. Também preciso de outras coisas, como um coador. Dependendo do tipo de coador, também preciso de um filtro de papel. Mas a água quente é fundamental, e é aí que se encontra a lógica desse exemplo. Outro exemplo é: se ficar frio, vou me agasalhar. Aqui podemos verificar a presença de um raciocínio lógico, pois pela mudança de temperatura nós precisamos tomar uma decisão quanto ao que vestir. Outro exemplo: para criar um software, tenho que saber programar. Esse é outro exemplo que demonstra o uso da lógica onde existe uma premissa para se tomar uma ação. A lógica de programação tem coesão, uma coerência de pensamento. Para tudo que fazemos no nosso dia a dia existem passos. Se você prestar atenção em suas ações, você vai perceber isso. Nossa mente é um computador superpotente, que faz um planejamento racional para atingir um objetivo. Veja esse exemplo onde temos como objetivo publicar um vídeo de receita no canal do YouTube. Para atingir esse objetivo serão necessários passos lógicos. Coloquei aqui 4 passos, sem muito detalhamento para exemplificar isso. Veja, se eu não tenho um canal do YouTube, vou ter que criar. Se eu já tenho, vou organizar os ingredientes da receita, depois vou gravar. Depois de gravado, eu vou editar o vídeo. Terminada a edição, finalmente eu vou publicar o vídeo da receita no meu canal do YouTube. Você percebeu que existiram passos para atingir esse objetivo. A lógica de programação utiliza passos racionais ordenados. O algoritmo é um conjunto de procedimentos lógicos que estruturam passo a passo uma solução. Um programa de computador é basicamente um algoritmo que diz ao computador os passos específicos e em que ordem eles devem ser executados. O algoritmo pode ser representado em linguagem natural, que é da forma como exemplifiquei até agora, em fluxograma, utilizando formas geométricas para representar a entrada, processamento, fluxos condicionais e saída de dados. E também em pseudocódigo, que é a forma genérica de escrever um algoritmo de forma estruturada, uma linguagem de programação, mas sem a necessidade da sintaxe da linguagem. O algoritmo é a estruturação de uma solução. Na linguagem natural, os algoritmos são expressos utilizando o português da forma falada. Vou demonstrar isso em um exemplo para calcular a soma de 2 números inteiros. Primeiramente, é preciso obter os 2 números. Isso é uma entrada de dados. Segundo passo: calcular a soma dos números. Isso é um processamento. E o terceiro passo: escrever o resultado da soma. Isso é a saída. Um algoritmo pode ser definido em 3 fases: entrada, processamento e saída. Essa forma de representação do algoritmo, em linguagem natural, é pouco usada, por apresentar ambiguidades, admitindo mais de uma interpretação em alguns casos. O algoritmo também pode ser representado em forma de fluxograma, que emprega formas geométricas padronizadas para indicar diversas ações e decisões que devem ser executadas para resolver um problema ou desenvolver uma solução. Vou demonstrar um fluxograma que ilustra o mesmo algoritmo do cálculo de soma de 2 números inteiros. Primeiramente temos o início, depois a leitura dos dados, em seguida o cálculo dentro do quadrado que representa o processamento, em seguida a saída dos dados e então o fim. Veja que são formas que identificam cada passo dentro do fluxograma. Sempre tem que ter um início e um fim. O fluxograma é a representação gráfica do algoritmo. O pseudocódigo emprega uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Veja como fica o algoritmo do cálculo de 2 números inteiros em pseudocódigo. Primeiro vem o início, onde vamos escrever o objetivo do algoritmo. Agora, a declaração das variáveis. Veremos mais sobre o que é uma variável, como se declara uma variável e tudo mais numa aula específica mais à frente. Agora, a entrada dos dados por meio da leitura do número 1 e do número 2. Agora é feita a soma dos números, que é o processamento. E para finalizar, apresentar o resultado da soma, que é a saída. E fim. Essa estrutura é similar a um código em qualquer linguagem de programação. O pseudocódigo ele imita, como se fosse um código mesmo de um programa. O pseudocódigo deve representar o que se espera de um código de programação sem usar uma linguagem específica. Legal, então até aqui vamos resumir.
A lógica de programação é a organização coerente de passos para atingir um objetivo ou solucionar determinado problema com a utilização de algoritmos.